Santificai-vos, santificai-vos. Outra vez vos digo, santificai-vos. Este é o tema de todo este mês, e ao longo das quartas-feiras, dos cultos de oração, nós vamos estar nos debruçando sobre isso. E eu queria lhe perguntar, fazer-lhe uma pergunta. Quando você pensa hoje em um santo homem de Deus, em uma santa mulher de Deus, que características você utilizaria para identificar este homem, identificar esta mulher? Houve um tempo em que as pessoas imaginavam que um santo homem de Deus era aquele que se vestia da maneira mais simples, alguns até com vestes rotas, com sandálias nos pés. Mas de repente, quando aquilo que foi o movimento monástico chegou à Europa, eles descobriram que não poderiam abrir mão das vestes, como faziam aqueles lá do Oriente Médio. Não poderiam viver com tão pouca roupa por conta do inverno rigoroso das terras da Europa. Houve um tempo até que pensaram que os santos eram aqueles que abriam mão da sua sexualidade. E então faziam, através do voto de celibato, uma espécie de negação a tudo que fosse o prazer do corpo. Ainda me recordo que houve um tempo em que as pessoas imaginavam que os santos eram aqueles que realizavam milagres, tinham o poder de realizar milagres. Até que nos debruçamos sobre o texto bíblico, e Jesus disse que algumas vezes aqueles que realizam milagres não têm qualquer intimidade com Ele. Eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Por isso eu vou insistir na pergunta: quando você pensa em um santo homem de Deus, em uma santa mulher de Deus, que características tem este homem? Que características tem esta mulher? Eu vou lhe fazer um pedido. Converse com a pessoa que está ao seu lado e diga o que lhe veio à cabeça, o que lhe veio à mente. Quando eu penso em um homem santo, quando eu penso em uma mulher santa, o que me vem à cabeça é um homem, é uma mulher com esta característica. Consegue compartilhar com quem está perto de você? Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui disse que um homem santo, uma mulher santa, é alguém que tem como característica uma vida fervorosa de oração? Alguém lembrou de oração? Se fez isso, levanta a mão para eu ver. Alguém aqui parece que identificou. Alguém aqui associou a santidade ao amor? Alguém que respira amor? Levanta para mim a mão, por favor. Ok. Eu estou tentando imaginar o que foi que você identificou, porque tem uma multidão que eu não consegui que as mãos fossem erguidas. Posso fazer-lhe um segundo pedido? Deixa eu olhar para cá. Alguém aqui pode me dizer o que foi que pensou sobre santidade? Mansidão. Hoje você imagina que um homem santo, nos dias de hoje, é alguém que consegue viver a mansidão em meio a uma situação tão difícil que é o tempo de hoje. Mas alguém nesta coluna quer dizer alguma coisa que lhe veio à mente? Não? Então me parece que eles elegeram o silêncio como a característica dos homens santos e mulheres santas. Aqui nesse lugar, alguém aqui pensou em alguma característica deste santo homem de Deus? Alguém quer fazê-lo? Também são adeptos ao silêncio. Alguém aqui quer sugerir alguma coisa que lhe veio à mente? Amor ao próximo. Bondade, gente bondosa. No mundo em que as pessoas são tão indiferentes, os santos são aqueles que ainda respiram bondade. É isso? Deixe-me ver, neste lado de cá, alguém aqui pensou em santidade com verdadeiro? Um homem santo é um homem verdadeiro. Dependência de Deus. Misericordioso. A mesma coisa, ok. Caráter, dom de perdoar. No mundo como hoje, os santos são aqueles que perdoam. Oh, glória. Aqui à minha esquerda, alguém mais pensou em alguma característica? Paciência. Santo hoje é quem tem paciência. Santo hoje, e muita gente olhando para você e concordando, não sei porquê. Eu não sei porquê. Eu separei aqui 2 versos e você já deve ter visto. Mas antes de falar sobre esses 2 versos, deixe-me lhe dizer uma coisa. Quando você pensar em santidade,
Existe uma palavra na língua hebraica, que é a palavra kadosh, e existe uma palavra na língua grega, que é a palavra hagios. O trihagion, santo, santo, santo. Hagion ou hagios tem a ver com santidade. Mas se você quer um conceito simples sobre santidade, santidade é isso aqui: separação para uso exclusivo de Deus. Inclusive a palavra kadosh também pode ser interpretado como cortar, separar. É como se você tivesse retirado. Está retirado, está agora para uso exclusivo de Deus. Os dois versos que mencionei, eu vou fazer a leitura agora, primeiro de Levíticos capítulo 20, versículo de número 7, um texto do Antigo Testamento, o que está escrito: portanto santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. O outro texto que mencionei é no Novo Testamento, mas você vai perceber que a ideia apresentada em Levíticos, ela se repete no texto de primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo de número 15. Veja o que está escrito, o texto diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Percebe, portanto, que há uma unidade de mensagem. Aquilo que está escrito em Levíticos não é citado no texto de 1 Pedro, mas inspira aquilo que o apóstolo escreve milhares e milhares de anos depois, quando ele diz exatamente isso que acabamos de ler. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Se eu pensar conjuntamente nos dois versos que acabamos de ler, o texto de Levíticos e o texto de 1 Pedro, eu vou identificar aqui algumas coisas. Primeiro, observe que há aqui um tom imperativo. Tanto no texto de Levíticos quanto no texto de 1 Pedro, o verbo aparece no imperativo: sede santos, sede santos, sede santos. Portanto, a santidade é uma atitude de obediência. Há um imperativo, não é uma escolha que você pode fazer ou deixar de fazer. A santidade não é uma opção diante do quadro em que vivemos. A santidade é um convite de um imperativo de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Observem que os dois textos também trazem aquilo que eu chamo de poder transformador. E inclusive isso fica muito mais claro no texto de 1 Pedro, quando ele diz assim: sejam santos em toda a vossa maneira de viver. É como se dissesse o texto sagrado que santidade envolve o todo, não a parte. Que santidade é a santidade da mente, a santidade do coração, é a santidade do corpo. Santidade envolve a minha vida como um todo. Tornar-me santo, sede santos, portanto, é um apelo à transformação. E por fim, deixe-me lhe fazer um terceiro destaque. O caráter de Deus, nos dois versos, de Levíticos e 1 Pedro, aparece primeiro como razão e também como propósito para a vida. Qual é a justificativa de Deus? O que Ele nos apresenta como justificativa para este convite à santidade? Sede santos porque eu sou santo. Portanto, qual é a motivação que eu tenho para buscar a santidade? O caráter de Deus. Se eu olhar para os lados, irmãos, eu não vou sentir motivação para uma vida de santidade. Se eu olhar para dentro de mim, eu vou repetir, eu também não vou ver motivação. Portanto, a santidade tem a ver com o caráter de Deus, tem a ver com o desejo de ser parecido com Ele, de refletir a face do Deus Todo-Poderoso na minha vida, nas minhas atitudes, no meu comportamento, na minha maneira de ser. E aqui deixe-me apresentar aos irmãos e irmãs os dois movimentos da santidade. E quais são esses movimentos, pastor? O primeiro é um movimento descendente. É um movimento que vem de Deus e me alcança e me atinge e atinge a sua vida. Observe o que o texto diz. Palavras de Jesus na chamada oração sacerdotal: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O que você observa na voz deste verbo? Como é que ele está construído? Quem é que opera a santificação nesse texto? O Pai. Deus é quem opera a santificação na minha vida. Nesse sentido, eu tenho um movimento descendente, ou seja, que a santidade, ela acontece como um ato de Deus ao separar-me para uso exclusivo dele. Então, santidade tem a ver com a ação de Deus na minha vida.
um outro texto que vai nos trazer essa mesma visão descendente. Aí o texto é um texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, onde o verso da palavra vai falar de toda a transformação que Deus operou no seio daquela igreja. Aí vai falar que eles foram lavados, eles foram justificados, mas também vai dizer assim: vocês foram santificados no nome do Senhor Jesus. Novamente, eu aqui observo o verbo na voz passiva. Há alguém que está santificando a minha vida. A minha santidade é a santidade operada por Deus, é aquela santidade que desce dos céus. Eu fui santificado, eu fui separado para uso da glória de Deus. Quando você se converteu, Deus olhou para você e disse: olha, Roberto, você agora é separado, viu? Eu estou lhe separando para meu uso exclusivo. Quando Deus toca o meu coração, quando eu fui arrebatado, sabe? Lembra daquelas canções que a gente cantava assim, do lamaçal do pecado, não é? Pronto, quando eu fui retirado dessa situação de pecado e mergulhei no mundo da graça, nesse instante eu fui separado. Portanto, nesse aspecto, a santidade ela é descendente, a santidade é um ato consumado na cruz, a santidade depende exclusivamente de Deus quando Ele me separa. Só que existe um outro movimento da santificação, que aqui não chamo de descendente, mas ascendente. É algo que começa em mim. Do ponto de vista de Deus, sim, descendente, único, ato. Mas quando eu penso na minha vida como homem, há um momento, e aqui eu separei vários versos do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. O primeiro deles, observe: cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Paulo está dizendo que eu preciso me despir do velho homem, que preciso me revestir do novo homem criado em Cristo. Ele está falando sobre lembra aquela coisa do poder transformador da santidade? Lembra daquela coisa que o propósito da santidade, a razão da santidade é o próprio caráter de Deus? Só que o curioso aqui, irmãos, é que o texto vai dizer assim: quer ser santo? Então deixa de mentir. E sabe quem é que tem que parar de mentir? Sou eu. Não é uma ação descendente, não é Deus que vai tapar os meus lábios e roubar do meu coração toda a tentação de não dizer a verdade. Sabe quem é que quem tem que celebrar um compromisso com a verdade? Sou eu. Aí o texto diz: olha, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. E aqui eu me recordo que alguém aqui falava de um homem íntegro, de um homem marcado pela integridade. Santidade tem a ver com isso, sabe, irmãos? Com o fato de que eu celebrei um compromisso com a verdade, porque verdade é caráter de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então meu compromisso é com a verdade. E não fique esperando que Deus ponha a mão nos seus lábios todas as vezes que você tentar dizer uma inverdade. Ele não vai fazer isso. Quem tem que parar de mentir sou eu. Quem tem que parar de contar meia verdade sou eu. Quem tem que assumir um compromisso com aquilo que é verdadeiro sou eu. O texto sagrado de Efésios capítulo 4 continua. E há um outro movimento, novamente ascendente, que nasce do meu coração. E nesse caso, observe, se da parte de Deus foi um ato, da minha parte é uma construção. É um caminho à minha frente. É uma luta constante todos os dias, lutando para ser verdadeiro no mundo marcado pela mentira. E aqui eu vou acrescentar: um santo homem de Deus em nossos dias, uma santa mulher de Deus em nossos dias, é alguém que abraçou a verdade como critério de suas atitudes e palavras. Mas também, notem aqui: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. O que é que o texto vem dizendo antes? Você se recorda? Irai-vos, mas não pequeis. Alguém me disse aqui que um homem manso, não foi assim que me disseram? Um homem tranquilo, um homem meigo, não é? Uma pessoa gentil, uma pessoa da paz, uma pessoa tranquila, Qual foi a palavra que você usou? Estou tentando. Uma pessoa paciente, não é? Uma pessoa paciente. Só que o texto está dizendo que quem é que tem que aprender a apaziguar a ira, irmãos? Quem é? Sou eu.
Vá andar na praia, sabe? Vai tomar uma água de coco, vai cantar, vai tomar um banho para esfriar a cabeça. Conte até 10, mas se vire e resolva esse seu problema com essa sua irritabilidade desnecessária, desproporcional, com a sua agressividade gratuita, com essa explosão contínua dentro de casa, porque há pessoas que têm um poder explosivo absurdo, né? Que explodem, mas depois de acumular muita raiva, muito rancor, e as explosões são absurdas. Tem outros que são aqueles traques de massa, explode a qualquer hora, tá o dia todo. Não são grandes explosões, mas são irritantes explosões, porque elas acontecem a cada instante. Só que a receita bíblica qual é, irmãos? Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Apazigua aí, resolva seu problema, controle-se. Vou repetir, controle-se, domínio próprio, autocontrole, controle-se. É como se dissesse, olha, um homem santo hoje é realmente alguém que aprendeu a apaziguar a sua própria ira, controlar os seus impulsos, sabe? Eu não sei quantos se lembram do texto da cabana, mas ele diz assim, que às vezes o ato de perdoar é só soltar, sabe, a garganta do outro, é só abrir os dedos e deixar a criatura respirar. Então, apazigue. Isso tem a ver com você, com o seu compromisso de querer ser um homem santo. E aí eu vou repetir o que já disse. Nos dias de hoje, encontrar uma pessoa assim, paciente, tranquila, é um achado raro, né, irmãos? Talvez isso seja a grande tradução da palavra santidade em nossos dias. Daí, pacificidade. Meu sobrenome é Paz. Aliás, a gente tem gente aqui, né, que tem sobrenome Paz. Eu nunca vi ninguém. Agora, eu conheci lá em Pernambuco uns que tinham sobrenome de Guerra. Lá em Arco Verde tem uma família conhecida no meio do povo de Deus Batista, que é todo mundo sobrenome Guerra. Pacificidade. A ideia de alguém marcado pela paz. Isso é a tradução dessa expressão maior, sabe, daquilo que hoje a gente identifica como santidade. Mas eu continuei a ler o texto de Efésios capítulo 4. Aí no versículo 27 está escrito assim: não deem lugar ao diabo. Não deem oportunidade. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes alguns de nós tornam o trabalho do diabo mais fácil. Ele não precisa se esforçar tanto para tentar, para criar uma situação de embaraço, para nos colocar diante de uma situação de queda. A gente ajuda, sabe? A gente dá lugar, a gente dá brecha, a gente anota o telefone, sabe? A gente cria alguns espaços assim secretos na alma, a gente esconde algumas coisas, e a gente vai facilitando a obra do inimigo. O que o texto está dizendo é claro, olha, não abra espaço, porque, sabe, você já percebeu que tem algumas pessoas que são assim, expansivas demais, sabe, vão ocupando espaço até que você não concedeu. O diabo é igualzinho. À medida que você abrir espaço, ele ocupa. À medida que você abrir espaço, ele ocupa. E aquilo que é ocupado pela coisa demoníaca, desagrega, destrói, sabe, desarticula, promove intrigas. E a gente pode descrever isso das mais diferentes formas. Mas aqui, o que eu observo é como se Paulo estivesse dizendo, olha, a característica da santidade, o desdobramento disso é alguém marcado pela fidelidade. Só há lugar para um dentro de mim, e esse é o Espírito Santo de Deus. Eu não vou dar lugar a nada que seja demoníaco, a nada que seja desagregador. Eu não vou abrir brechas na minha relação com os meus pais. Eu não vou abrir brechas e frestas na minha relação com o marido, com a esposa, na minha família. Eu vou tapar todos os espaços. Eu não vou dar espaços à ação demoníaca sobre a minha vida. Mas eu continuei a ler o texto de Efésios, e olha o que eu descobri, irmãos. Efésios 4, 28. Mais uma vez, isso é atitude minha, viu? O texto, Paulo escreve dizendo, olha, o que furtava. O que ele está dizendo, hein, irmãos, quando ele diz isso? O que furtava? Que na igreja tinha ex-ladrão, né? Ele está dizendo, olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu conheço esses irmãos. Aquele que furtava. Aí alguém diz, está falando comigo. Isso já é uma indireta, não é?
O que furtava, não furte mais, antes trabalhe. E eu gosto disso, sabe, irmão, desse texto, porque ele diz o seguinte: não é apenas não fazer aquilo que eu fazia de errado, mas é passar a fazer aquilo que é certo. Primeiro, não furte, e segundo, vá trabalhar. São duas dimensões: deixar de fazer aquilo que é errado e passar a fazer aquilo que é certo. Aí o texto vai dizer: o que furtava, não furte mais, antes trabalha. E aqui eu fico feliz porque Paulo está mostrando que santidade tem a ver com transformação de vida. Alguém que um dia roubou pode se tornar um santo homem de Deus. Alguém que um dia se prostituiu pode se tornar um santo homem, uma santa mulher de Deus. Alguém que lá no passado viveu de forma dissoluta pode ser transformado pela graça. Não há nada que Deus não possa transformar, irmãos. Absolutamente não há. É por isso que o texto diz: olha, santidade tem a ver com a consciência de que eu não devo fazer e passar a fazer aquilo que é correto. Por isso não fica dizendo: mas eu nunca desejei mal a ninguém, nunca fiz mal a ninguém. Mas você fez bem a alguém, você promoveu a vida de uma outra pessoa, você contribuiu de forma positiva. A negação, ela não serve para conceituar absolutamente nada. Por isso, santidade tem a ver com transformação de vida. Olha, deixa eu fazer uma pergunta a você, a terceira pergunta da noite, né? O que foi que mais mudou na sua vida à medida que você se permitiu ser templo do Espírito Santo de Deus? O que você hoje percebe claramente? Mas o Espírito Santo de Deus mudou muita coisa na minha vida, mas especialmente eu era, não sou mais, e eu passei a. O que foi que mais marcou a sua caminhada? Não precisa, é uma pergunta retórica, viu, gente? Fica só na cabeça, pensando. O que foi que mais mudou em você? Se a sua resposta não mudou nada não, então, meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. Misericórdia desse homem de Deus, dessa mulher de Deus. Porque onde o Espírito Santo de Deus atua, aí acontecem transformações, irmãos. Transformações poderosas da graça, da misericórdia do Pai. Mas finalmente, continuando a ler Efésios capítulo 4, 29, ele diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Você já percebeu que Deus, Ele se preocupa com aquilo que você diz? Que Ele se interessa sobre aquilo que você fala? As palavras que você usa? Eu sei que tem gente que tem, me parece, dois vocabulários. Um vocabulário para quando está em ambiente gospel e outro vocabulário para quando não está no ambiente gospel. Eu não sei se você conhece alguém que às vezes em 10 palavras conseguem dizer 11 palavras torpes. E o pior é que às vezes as pessoas se esquecem. Eu já vi muitos memes, já vi gente que está falando na igreja, pregadores que no meio do sermão soltam algumas palavras torpes e não percebem sequer que disseram aquilo. Eu já vi. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: olha, a santidade tem a ver também com a qualidade de palavras que você ousa pronunciar. Se Deus não pode ouvir a palavra que você proferiu, então não ouse pronunciá-la, por uma razão bem simples: Deus está em todo lugar e em toda parte. Quer que eu seja mais claro? Eu vou ser claro. Eu já disse aos irmãos e irmãs que eu tenho hoje um compromisso com essa coisa de não ficar arrudeando nas coisas. Para de dizer palavrão. Para de contar histórias, anedotas, piadas que não são dignas dos seus lábios. Expressões que não podem ter expressão. E eu vou fazer aqui um desafio, viu? Aos homens, mulheres, jovens e adolescentes. Vocês serão vigilantes uns dos outros. Olha para o lado aí, vou ficar de olho em você, viu? Vou ficar observando suas palavras, viu? O marido vai dizer à esposa: olha, nunca mais, viu, filha? E a mulher vai dizer: você também, especialmente quando estiver dirigindo. Em nossos ambientes, quando a gente estiver conversando, ninguém diz mais. Fechado comigo? Tudo bem? Ok. Todo mundo aqui vai vigiar todo mundo.
Posso lhe dizer qual é a melhor vigia para tudo isso? É você mesmo. Porque lembra-se do que eu disse, que algumas coisas são descendentes e algumas coisas precisam nascer dentro de mim? O que o texto está dizendo? Nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Coloca isso lá na geladeira, coloca nos seus cadernos, nos seus, sabe? Se fosse no tempo do Orkut, ia botar, para mandar botar na frase do Orkut. Mas não é? Então já sabe, usa isso o tempo inteiro, todo o tempo todo. E aqui eu termino, sabem com o quê? Com a palavra de Hebreus, capítulo 12, 14. Que fala também sobre a santidade, mas é uma palavra tão poderosa. Veja o que está escrito: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu vou repetir, vou ler bem devagarzinho. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sede santos. Sede santos. Aí os palmeirenses ficam com raiva, né? Os são paulinos. Sede santos, sabe? Porque Deus é santo. Porque Deus é santo. Feche os seus olhos e eu não sei o que é mais difícil para você nessa busca da santidade. São as palavras que você costuma usar, seu vocabulário. É o quê? Essa coisa, essa sua dificuldade de ser verdadeiro e de ser honesto e voltar atrás e confessar algumas coisas que você fez, mas que você ainda se tornou prisioneiro de uma mentira que contou lá atrás. O que é? É a sua dificuldade de apaziguar a sua ira? O que é que mais luta, o que mais se levanta em oposição ao seu desejo de viver santidade da parte de Deus? Você vai conversar com Deus agora e vai dizer: Senhor, essa tem sido a minha dificuldade, mas eu te peço, ajuda-me, Senhor, a buscar a tua santidade a cada dia da minha vida. Ore a Deus, fale com Ele. Bendito Senhor, nós não queremos só ser uma igreja de um Deus santo, mas nós queremos ser uma comunidade de santos. Nós não queremos somente falar da tua santidade, mas nós queremos viver, Pai, de um modo santo neste mundo marcado por tanto pecado, por tanta corrupção. Ajuda-nos nisso, Senhor. Se há alguém aqui com dificuldade no seu linguajar, incorporou palavras que não são dignas, Senhor, de ser pronunciadas por um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, faz com que ela hoje assuma este compromisso de purificar a sua língua de toda palavra torpe, meu Pai. Se há alguém aqui que tem tido dificuldade com o seu temperamento, com a sua irritabilidade, derrama, Pai, a pacificidade como um compromisso de vida neste homem, nesta mulher. Meu Deus, eu não sei qual a dificuldade de cada um dos teus servos e servas, mas o que eu te peço, Senhor, é que tu estejas operando em nossas vidas, nos desafiando a viver uma vida de santidade diante do Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém.